E aí, filhos do Pai, como é que vocês estão? Estão bem? É isso aí, eu acho que vocês já entenderam, hein? O Pai está com saudade. Mandem notícias. Vamos à reflexão de hoje. Primeira carta de Pedro. Chegamos aí no capítulo 2. Os primeiros versículos já são profundos. E vamos começar a leitura. Vamos tentar entender a profundidade das palavras do apóstolo Pedro. Meu Deus, olha só. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual, para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, para vocês os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os descrentes será pedra de tropeço. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes, não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. O apóstolo Pedro é brutal. Queridos, logo nos primeiros versículos a gente já vê um alerta do apóstolo Pedro. Ele diz assim, olha, portanto, abandonem. E o que é abandonar? Abandonar é uma decisão. Abandonar não é algo que desapareceu naturalmente. Abandonar é deixar para lá, é deixar para trás. É como quem caminha e precisa se livrar de algo. Você deixa de lado e continua seguindo sua viagem. O apóstolo Paulo chama a atenção que aqueles que têm um encontro com Cristo, aqueles que têm um encontro com a verdade, eles vão chegar do jeito que precisar chegar. Por isso que também o Senhor disse, vinde a mim, como estás? A questão é, você vem como estás, mas vai permanecer do mesmo jeito? Será que esse encontro não vai gerar nenhuma mudança em você? Se não vai gerar mudança, então por que acontecer esse encontro? Se ao passo que eu tenho um encontro com Jesus, e eu digo que esse encontro mudou a minha vida, mas a minha vida continua a mesma, que mudança é essa? Não faz sentido, e eu sei que para você não vai fazer sentido também. Então a nossa questão aqui, o apóstolo Pedro chama a atenção abandonem toda a maldade. E o que você vai precisar mudar na sua vida? Aquilo que era maldade nas suas ações já não devem ser mais. Aquilo que te enganava, agora, conhecendo a verdade, não há mais engano. Hipocrisia, inveja, todo tipo de maledicência. O apóstolo Pedro está deixando claro, aqueles que caminham com Jesus, a partir desse encontro com Ele,
vai abandonar os maus hábitos, vai abandonar esse mau conhecimento, vai deixar isso para lá, vai deixar isso para trás. E aí ele diz assim, olha, desejem como crianças recém-nascidas. Eu queria chamar a atenção que é interessante que um bebê recém-nascido, no ato que sai da própria mãe, no próprio nascimento, é o recém-nascido. Se você colocar esse bebê diante da mãe, se você colocar esse bebê no seio da mãe, ele, por instinto, ele já vai sugar o leite. E é interessante, quem ensinou isso para esse bebê? Quem ensinou isso para o recém-nascido? É instinto. Então, o que nós precisamos levar em consideração aqui, o apóstolo Pedro, ele está usando uma metáfora, ele está usando um exemplo que é muito claro. Recém-nascido, por instinto, ele procura o leite materno. É sobrevivência, já nasce com a criança. O recém-convertido, ele precisa carregar esse instinto. Se não carrega esse instinto, se não tem fome desse leite, se não tem fome dessa informação, será que ele nasceu? Será que esse cristão, ou esse suposto cristão, ele de fato nasceu de novo? Então, é uma pergunta muito esclarecedora. O apóstolo Pedro nos alerta com relação a isso. Então, uma das características de um recém-convertido é a fome, é a sede de se alimentar desse leite materno. E, na verdade, na questão aqui é se alimentar da fonte, se alimentar daquele alimento que vem da palavra do Senhor, da presença de Deus. Essa fome, ela é natural, é instinto. Ele ainda diz assim, para que por ele, ou seja, por esse conhecimento, por esse leite, lhe seja dado crescimento para a salvação. Assim como o recém-nascido, ele vai se alimentar do leite materno, vai crescer, vai se desenvolver. Assim também o recém-nascido cristão, ele também se alimentando do leite espiritual, ele vai desenvolver crescimento para essa salvação. Se é que vocês já têm a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-se a ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vocês, como pedras que vivem, são edificados, casa espiritual, para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Entende? Ele usa a expressão rocha, firmeza, e quando se pensa numa edificação, numa construção, você constrói um prédio a partir de tijolos, e nesse caso aqui, até pelo período, o termo utilizado era pedra, era a rocha, firmeza. Então é nessa firmeza e que muitos que não creem, acabam tropeçando nessa rocha, acabam tropeçando nessa pedra. Quando ele fala pedra angular, é aquela pedra que na construção ela ocupa o momento, ela ocupa a posição mais elementar da construção. É aquela pedra que tem um encaixe perfeito para que a obra ela tenha uma estrutura firme, né? Não tenho conhecimento tão profundo assim de engenharia, mas pesquisem que certamente vocês vão entender que dentro disso que eu falei, ela tem uma semântica, ela tem uma explicação razoável aqui, ok? Vamos lá. Interessante também, já no finalzinho, é quando ele vai dizer assim,
para que sejam edificados casa espiritual, para serem sacerdócio santo. E aí lá no finalzinho ele vai dizer assim, né? Vocês, porém, são geração eleita, diferente daqueles que não creem, que acabam tropeçando nessa pedra angular. Porque aqueles que aceitam, aqueles que acreditam, eles se tornam também pedra para essa edificação do reino do Senhor. E nessa construção do reino, quem nós somos? Ele diz, olha, antes vocês não eram povo, era como caminha errante, sozinho, mas agora juntos se tornam geração eleita, povo escolhido, de propriedade exclusiva de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. E aí, filhos do Pai? Hoje somos chamados filhos por essa adoção, porque o Senhor nos adotou. Vocês são filhos do Pai, eu também. E assim nós agradecemos a Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, filhos do Pai.